na sua estante. Ídolos do passado do Palmeiras. Fala galera, aqui quem vos fala é Vendetta do canal Resenha dos Porcos. Hoje na sua estante vamos falar do cara que é o camisa 10 no gol. É um dos meus maiores ídolos na Sociedade Esportiva Palmeiras. São Marcos ou Marcos, né? São Marcos do Palestra, ele praticamente jogou sua carreira todinha profissional dentro do Palestra, né? Honrou o manto, né? E o Marcos, ele chegou no Palmeiras no final de 92 para 93 e lá tinha Veloso, tinha Sérgio, tinha esses goleiros todos bons, goleiros de nível, e o Marcos ficou quietinho, treinando na sua lá, teve umas oportunidades, né? Foi bem, né? Teve uma sequência em uma época que foi convocado até pelo Zagallo, né? E depois ele teve uma grande chance no jogo contra o Corinthians, né? Onde o Veloso se machucou, né? Conseguiu, entrou, foi bem. E no mata-mata ele foi espetacular, né? No primeiro jogo 2-0 para o Palmeiras, ele fechou o gol literalmente. No segundo jogo ele também fechou o gol, mas não conseguiu evitar a derrota por 2-0. E a sua ascensão foi na disputa de pênalti, que foi vencida, defendeu o pênalti de Vampeta e o Dinei bateu para fora, né? Daí começava uma trajetória brilhante do São Marcos. São Marcos tem números muito expressivos. São Marcos porque tem muitos títulos, mas aí o pessoal fala, mas aquele título não tá jogando, não jogou. Mas assim, o São Marcos ele teve 533 jogos pelo Palmeiras, né? Teve 3 expulsões em sua carreira, com 22 amarelo. E os títulos que o Marcos conquistou pela Sociedade Esportiva Palmeiras foram o Campeonato Paulista, 93, 94, 96, ele fazia parte do elenco, não foi como titular. 2008 também não foi como titular porque ele estava vindo de contusão e ele jogou a final contra a Ponte Preta, né? A maioria do campeonato foi o Diego Cavalieri. Ele foi campeão também do Rio São Paulo em 93 e 2000, fazendo parte do elenco em 93, né? Em 2000 já era o São Marcos. Tem o Campeonato Brasileiro da Série A 93 e 94, mas o brasileiro da Série A, ele aqui não faz parte do elenco, fazia parte do elenco, então por isso ele é campeão. Título da Copa do Brasil de 98, a Mercosul de 98, a Libertadores de América de 99, que foi a consagração de São Marcos, né? Inclusive ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Copa dos Campeões de 2000, Copa dos Campeões de 2000 eu acho que ele não era titular, acho que era o Sérgio, acho que o Marcos só fez parte do elenco. E o Campeonato Brasileiro da Série B, né, 2013, esse título nós não queríamos ter, mas infelizmente tivemos, né, e esse brasileiro de 2013, esse brasileiro da Série B, é assim, é onde aumentou, não sei se pode dizer que aumentou mais a idolatria do Marcos, mas ele tinha acabado de ser campeão mundial pela seleção brasileira e rejeitou uma proposta do Arsenal, né, porque ele estava no Palmeiras disputar a Série B. Títulos pela seleção brasileira tem a Copa América de 99, a Copa do Mundo de 2000 e a Copa das Confederações de 2005, né? Ele tem outros torneios em que ele participou pelo Palmeiras, né? Nesse longo período, 20 anos, né? Defendendo as cores do Palestra, né? O Marcos ele só não tem mais jogos pelo Palmeiras porque ele se machucou muito, teve muitas contusões na carreira. E ele teria fácil uns 800 jogos e também a gente não tinha muitas competições ainda, não era Palmeiras brigador por títulos, né? Praticamente acabou a era vitoriosa depois de 2000, 2001, o Palmeiras foi caindo. E o Marcos infelizmente pegou essa fase negra do Palmeiras, né? E o Marcos ele tem uma biografia lançada que é o livro, né? Nunca Fui Santo, né? Escrito pelo Mauro Betti, né, falando da vida dele. Tem também um livro de fotos, mais outra biografia, né, também Marcos, jogador muito importante na CEP, mas o Marcos não é só idolatrado pela Palmeiras. O Marcos é um dos poucos jogadores no Brasil que também ele é reverenciado pelos adversários, né?
Marcos tem muita idolatria entre os adversários. Não só porque ele foi campeão da seleção brasileira, né? Pra mim, o Marcos é o maior goleiro que eu vi jogar no Palmeiras, né? Porque assim, não vi o Bernan Catani, não vi o Valdir Joaquim de Moraes, não vi o Emerson Leão, né? Então assim, na história, para a história do Palmeiras, talvez ele não seja o goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas para esse que vos fala, sim, porque é o que eu vi jogar. Eu vi jogar, peguei um pouquinho do Carlos, cheguei a ver o Ivan, cheguei a ver o César, cheguei a ver o Veloso, o Sérgio Veloso, que veio mais depois do Praz, o Everton. O Everton, ele é premiadíssimo, conquistou muitos títulos nessa fase do Palmeiras nova, que eles até apelidaram como a terceira academia, mas assim, pra mim, o Marcos tá acima desses que eu vi jogar, né? Tanto que ele faz parte do meu top 3 e a gente aqui na sua estante começamos pelo meu top 3, né? Que é o meu maior ídolo, que foi o Evair, depois o Edmundo, o segundo Edmundo e agora o Marcos, o terceiro. E o Marcos, ele é gigante na história do Palmeiras, ele é ídolo. Essa geração nova, eu acho que ele é um dos principais ídolos. Muita gente, acho que 90%, 70% tem ele como ídolo. Os mais velhos também, alguns mais velhos sim, né? Quem conseguiu ver outros goleiros também, né? Acho que a identificação do Marcos é muito forte, o legado que ele deixou no Palmeiras, né? Tinha a boca grande às vezes, que saía exaltado, que ele era um torcedor em campo, então às vezes ele saía bravo, ele disparava, mas nunca com maldade, era sempre ali no calor do momento, né? Bravo, nervoso, acabava desabafando ali. Talvez não poderia falar, né, ali pra imprensa, mas cara, os jornalistas já sabiam, já ficavam esperando ele ali, né? Tipo, vai render, então vamos esperar o Marcão aí, né? Então é isso, cara, o Marcos pra mim é um dos maiores goleiros é o maior goleiro que eu vi na Sociedade Esportiva Palmeiras, principalmente embaixo dos três pau, né? Exímio pegador de pênalti, e não se lembra das defesas contra o Corinthians, né? Principalmente eu lembro muito de um jogo para mim marcante, é contra o Sport. Ele pegou tudo no tempo normal, ainda pegou 3 pênaltis contra o Sport, contra o Cruzeiro também. Foi um jogo que o Palmeiras também perdeu bastante pênalti e ele pegou bastante pênalti nesse jogo, né? Então é isso, cara. Hoje na sua estante, essa homenagem, essa singela homenagem das inúmeras que o Marcos já recebeu, tá? E vou pedir para vocês se inscreverem no canal Resenha dos Porcos, né? Deixar um like lá, ativar o sininho das notificações, tá? Isso é muito importante pra gente, pro YouTube indicar a gente, né, para mais pessoas, tá? Desde já agradeço a todos aí e até mais, e logo logo quem será o próximo jogador que eu falarei aqui na sua estante? Comentem, não esqueçam de deixar o like, tá? Muito importante. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e continue acompanhando aí o canal Resenha dos Porcos.